Qualquer erro que tiver, a gente consegue cortar depois, qualquer ponto que você julgue é necessário parar, ou acontecer alguma coisa, a gente consegue editar depois, tá bom? Não, beleza. Mas já tá Legal. tranquilo com a aula, já tô acostumado. Então beleza. Eu vou iniciar aqui então, legal? Ok. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Health Business Class. Meu nome é Pedro. Estou aqui hoje com uma pessoa sensacional, uma grande personalidade dentro do biohacking, que é o Thiago Pereiras. O Thiago é graduado e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, possui formação em negócios, MBA, pela UNA em Gestão Estratégica de Negócios, foi agente de inovação regional de Sete Lagoas pela SED entre 2017 e 2018. Ele foi também um dos responsáveis pela criação e gestão da comunidade de inovação e startups de Sete Lagoas, em Minas Gerais, o ecossistema Santa Helena Valley. Em 2017, ele foi um dos primeiros do Brasil a abordar, gerar conteúdo e criar conexões sobre o tema de biohacking e otimização de saúde. Como estrategista digital, ele criou a ferramenta inovadora de neuromarketing Brain Canvas, que tem ajudado vários empreendedores e gestores a obter resultados digitais. Ele já palestrou em grandes eventos e espaços de inovação como o Finity, o Campus Party, o Cubo Itaú, o Google Startups, o Inovabra Habitat e o WeWork. Ele é sócio idealizador do evento Conexas e do Biohacking Conference Brasil. Criador da comunidade exclusiva de negócios e networking Biohack Brasil. Ele é sócio fundador também da Octopus Inteligência Digital e atualmente é Community Manager da Novo Agro Ventures. E aí, Thiago, tudo bom? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que estiverem vendo. Boa tarde, bom dia, né? No horário que vocês estiverem vendo esse conteúdo. Prazer estar aqui e vou iniciar a poder falar sobre biohacking, que é um tema que eu particularmente gosto muito. Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo, né, a minha tela, que na minha opinião o biohack e o transhumanismo é a próxima disrupção da saúde, e esse é meu tema aqui hoje, nessa aula por Health Business Class. Bem, eu sempre começo que a história minha com biohacking, ela começou quando eu troquei o nome de uma ex-namorada, e quando eu troquei o nome dessa ex-namorada, isso me assustou bastante, e eu passei a procurar entender mais do porquê que aquilo havia acontecido. Na época, eu tive uma startup, que era a Evolui App, que era uma startup de biohacking, em 2015, e a startup, assim como a ex-namorada, desmoronaram no processo. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar e procurar mais sobre biohacking, que nada mais é que a arte e a ciência de otimizar corpo, mente e vida, que eu vou explicar muito mais aqui nesse processo. Bem, o conceito de biohacking, na forma mais simples de determinar, o biohacking é você usar a ciência, a tecnologia e a autoexperimentação para você hackear e otimizar a sua própria biologia, mente e vida. Lembrando, gente, que o conceito de hacker, ele chegou no Brasil um pouco viciado no real conceito. O conceito original de hacker é aquela pessoa que entende perfeitamente um sistema ou um software. E aí a gente acaba associando o hacker àquele que libera Game of Thrones, que libera episódios de séries que a gente gostaria de ver, mas na verdade o conceito do hacker é um entendimento profundo de algo. E no caso do biohacking, é o entendimento profundo da sua própria biologia, a sua gestão, e você entender todas as possibilidades que você pode criar. Aqui nessa imagem, só para pontuar, tá o Neil Harbisson, que é um transhumano, né, que a gente fala, ele é criador, inclusive, do primeiro instituto de transhumanismo do mundo, e tem um TEDx dele, que chama It Sound Orange, que mostra que ele tem um distúrbio médico, ele nasceu sem a capacidade de distinguir as cores, e aí ele fez ele transplantou na cabeça dele uma câmera que auxilia ele nesse processo, que agora é algo que é extremamente estudado. Quando a gente fala do conceito de biohacking, gente, eu sempre tenho que trazer para a discussão
a associação com o Homebrew Club. Para quem não sabe, na década de 70 e 80, havia o Homebrew Club, que era um clube de programação que juntavam pessoas interessadas em programar, em desenvolver máquinas. E nesse grupo, muitas pessoas saíram de lá, como o Bill Gates, o próprio Steve Jobs, eles se reuniam para discutir sobre programação, sobre máquinas, e dali várias empresas surgiram. E por que eu estou citando isso hoje? Desde os anos 2000, o foco passou a ser o corpo humano, não mais o computador. E a gente consegue ver isso porque a Apple, que é uma empresa internacional, ela está nos dois processos. Ela participou no final do processo do Homebrew Club e desde os anos 2000 ela já vem fazendo tecnologias para o corpo humano, né? Desde um Apple Watch a ferramentas para fone e etc. Então o corpo humano está sim sendo o centro dos estudos e da busca que eu vou mostrar para vocês nessa apresentação aqui, nesse conceito de disrupção. Gente, quando a gente fala de biohacking hoje, existem alguns autores, como é uma ciência muito nova, há muita coisa sendo levantada, há muita coisa discutida, infelizmente há muita mentira na internet também. E aí o que eu posso dizer para vocês é que hoje existe pelo menos 12 formas de você biohackear algum aspecto do seu corpo, da sua mente. E aí a gente tem a questão do gerenciamento do estresse, principalmente para quem mora em grandes centros, não sei a audiência que está tendo, mas pessoas que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, o nível de estresse é diferente que cidades do interior, que tem contato com a natureza. Então existem formas de você hackear esse estresse. Movimento, a gente tem tanto dispositivos, softwares, ferramentas e estudos para o movimento, tanto que, como o Pedro me apresentou no início, a minha primeira formação foi educação física, e desde o início da educação física eu defendi a revolução do bem-estar, e ela hoje existe pelo biohacking, pelo transhumanismo, que a gente sim está caminhando, dando passos para viver muito mais, com muito mais longevidade, muito mais energia. A gente tem também formas de hackear as luzes, igual, por exemplo, vou aproveitar aqui e mostrar para vocês que existem luzes, como vocês podem perceber aqui, ó, eu estou usando uma luz azul, que é uma luz que prejudica a produção de serotonina, melatonina, e aí eu posso tirar e ficar só com a chamada luz infravermelho, que é uma luz que simula raios solares e principalmente aspectos de saúde. Eu particularmente venho usando há muito tempo, então a luz infravermelho, hoje extremamente acessível, tem inúmeros benefícios para o corpo e inúmeros estudos. Então, você buscar substituir as luzes, por exemplo, a gente, não sei que horário que você está vendo essa apresentação, mas quanto mais vai ficando tarde da noite, mais seu corpo vai ficar ativado pela luz azul e pior vai ser seu sono. Então a gente vive muito tempo nessas telinhas e isso acaba prejudicando muito, e as luzes é uma forma de melhorar. Outro ponto, o som também, né? O ser humano recebe informação, tal como o computador, de 3 formas: auditiva, visual, auditiva e sinestésica. Sendo que a sinestésica, a auditiva e visual são formas que a gente tem de receber alguma informação. Provavelmente você vai estar vendo esse conteúdo, escutando a minha voz, vendo o visual aqui ao fundo e provavelmente num aspecto bem confortável. Então, isso é da nossa natureza de receber as informações e trabalhar em conhecimento, em informação como um todo, tal como é o computador, só que aí a gente tem um problema, que hoje a gente tem inúmeras formas de reter e absorver informação. Tanto é que a nossa sociedade, hoje, se a gente comparar, hoje uma pessoa que tem acesso à internet consegue ter um acesso a nível de informação muito maior que talvez lá em 1500, nos primeiros desbravadores das Américas. Então é algo que a gente precisa repensar, porque o corpo humano é muito primitivo. A questão do ambiente, não preciso nem dizer o quanto que o ambiente influencia a sua saúde, não só pelo sono, pela sua produtividade, sua energia, né? Sua estação de trabalho, né? Ainda mais nesse período de home office. A gente tem a questão do mindset, que é até um pouco batido, mas é importante que as pessoas entendam que, sem ser esse papo de coach, né? Mas o mindset
é a capacidade de você criar novos neurônios e a sua capacidade de neuroplasticidade, que entra desde meditação a aspectos mais estratégicos como software, como ferramentas. A gente tem a questão também de memória e atenção, a gente tem inúmeros aplicativos, ferramentas para desenvolvimento da sua memória e atenção, ainda mais porque a gente absorve muita informação durante o nosso dia a dia. Outra questão também é a questão dos suplementos. Hoje é muito difícil afirmar, a gente tem muitos suplementos, mas infelizmente o processo é um pouco difícil hoje de alimento. A gente não está conseguindo mais alimentar como eram 30, 40, 50 anos atrás. Então é um processo que precisa ser revisto. E aí eu acredito que a suplementação é sim uma solução, visto que a terra não tem a mesma qualidade, logo os alimentos não têm a mesma qualidade, o boizinho não é criado da mesma forma, a vaquinha não é criada da mesma forma que os nossos avós, e isso interfere sim no nosso corpo. A gente tem a questão de eletricidade e magnetismo, sem entrar no grau da loucura. De fato, a gente tem influências, né, de wireless, e inclusive tem biohackers fora do Brasil, que inclusive são da minha rede, que falam sobre a questão da eletricidade e magnetismo. A gente tem também a questão de genética e herança familiar. Hoje, eu vou falar daqui a pouco, o custo pela edição genética está cada vez mais barato. Então, significa que cada vez mais você vai ter muito mais conhecimento dos seus genes, e aí você vai entender que às vezes um gene do diabetes ele pode ser evitado a expressão genética que você tem, você pode evitar que isso evolua, né, a chamada epigenética. E a gente tem a questão de nutrição e hormônios, uma pessoa que não tem os seus hormônios alinhados, tem uma relação direta com a nutrição, se você não se alimenta bem, isso pode sim prejudicar, isso sem contar a oxigenação e a hidratação, que são coisas bobas, mas que dão total diferença no seu processo de evolução, desenvolvimento e principalmente de performance. O foco principal, eu diria, do biohacking hoje, para quem inicia essa ideia, essa procura por essas informações, é cuidar dessas 3 porções. O coração, porque ele literalmente bate desde quando você nasce até quando você morre, e aí tem um grau elevadíssimo de vibração, e o ser humano, assim, também sem entrar, gente, só entrando na questão científica, a gente tem sim frequências em hertz, então o coração ele é no nosso corpo a que tem a maior. Então você precisa realmente cuidar. Não é baboseira essa questão de saber lidar com as suas emoções, saber lidar com as 5 emoções básicas do Paul Ekman, né, que ele fala muito: alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa. Você precisa saber lidar com elas e de fato seguir aquela lógica. Sentir, pensar e agir. Então, o coração é sim, não é baboseira você se permitir sentir as emoções para que não vire questões da sua, vamos dizer assim, se transforme em doença. A gente tem um cérebro, não preciso nem dizer o tanto que ele é importante, lembrando que o cérebro ele é o gestor, é o comandante, mas os outros órgãos possuem sua própria individualidade e tomada de decisão. Isso sem contar o intestino, né, gente? O intestino já está comprovado que é o segundo. Eu não falo que é o segundo cérebro, eu diria que é o quarto, mas as pessoas falam segundo cérebro porque, de fato, tem uma produção muito grande de serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade. Claro que existem suplementos, alimentos, mas é exatamente o intestino que é produzida a serotonina. Isso sem contar também a questão do sistema imunológico. Então, cerca de 90% a 95% da serotonina é produzida dentro do intestino, isso sem contar da questão do sistema imunológico. Então, se você quer ter resultados, se você quer sair talvez dessa aula aqui tendo um pouco mais de resultado e entendendo um pouco essa disrupção do biohack e transhumanismo, comece fazendo coisas simples, back to basic, volte às coisas simples e esses 3 órgãos são o caminho. Eu sempre gosto de fazer a seguinte associação. Nós somos informações, assim como o algoritmo do Instagram, assim como o algoritmo do YouTube, que se alimenta do que você vê, do que você absorve, nós somos informações genéticas, informações da nossa epigenética, das nossas interações, da nossa linguagem, das nossas mensagens bioquímicas, da nossa atividade elétrica e do nosso comportamento, principalmente
por conta que o inconsciente representa 95% da parada. Então, nós precisamos, e aí o biohacking traz um pouco isso, você precisa ver o seu corpo como uma central de informação. E essa central de informação ela tem que ser muito bem cuidada. Então, esse processo de biohackear, às vezes, ele começa desde o dia que você nasce, ou mesmo desde a hora que você acorda. Então, é importante que, claro, sem neura, mas só para entender que seu corpo tem essa relação de input e output. Assim como tem na engenharia, eu diria que o nosso corpo tem essa relação de entrada e saída. E aí, eu sempre falo isso também, que nunca podemos esquecer que o nosso corpo ele foi moldado pela lei da selva. Eu não vou entrar em aspectos cerebrais, mas se a gente pegar um pouco da constituição do cérebro humano, mamífero, a gente tem o tronco encefálico, que é muito de atividades impulsivas, inconscientes. No outro estágio, a gente tem o límbico, que é o cérebro das emoções, e aí a gente tem a última camada, que é o neocórtex, que veio para tirar a gente da lei da selva. Só que a selva continua no nosso cérebro continua sendo atemporal, sendo associativo, sendo emocional, porque no nosso cérebro a gente ainda está na savana. O nosso cérebro não entende que nós saímos da savana, que hoje a gente vai no supermercado e compra o que a gente quiser, que a gente não tem o nível de estresse que a gente sente com o nosso chefe. Ele não é um estresse de animal, de perseguição, de vida, mas o nosso cérebro entende que é. Então é muito importante que todo mundo que está vendo essa aula entenda que o biohacking não é nada de salvador, o biohacking não é nootrópico, o biohacking não é algo para te tirar, fazer um milagre. Na verdade, o biohacking é para mostrar formas de você fazer essa gestão, entender que você é primitivo, seu corpo é primitivo. Até que haja essa questão do transhumanismo, que aí a gente vai deixar de ser só ser humano para ser máquina, a gente ainda é da lei da selva, e aí a gente precisa entender isso. Né? Os nossos ancestrais, eles viviam em cavernas, em formas cooperativas, eles viviam fugindo de predadores, e essa informação ainda está na nossa cabeça. Tanto que quando a gente vai fazer compra, fazer venda, quando a gente vai cuidar da nossa saúde, por que cuidar da saúde é tão difícil? Porque nós não aprendemos a fazer, ter comportamentos saudáveis, porque o que gera prazer rápido para a gente é a nossa mensagem da natureza, que é até hoje a mensagem básica: reproduz e sobreviva. Reproduz e sobreviva, porque é a única mensagem que ainda internamente tem no nosso corpo. E aí eu sempre falo também que se você quer biohackear e entender mais do biohacking, você tem que voltar, cara. Você tem que voltar lá para a primeira infância ou antes disso e entender tudo que você experimentou. Tem um amigo meu que é biohack, que é o Dr. João Vitor, também é médico, e ele sempre fala que você tem que hackear antes de você nascer, porque você tem material genético dos seus avós, você tem informações genéticas da sua mãe. Então, isso sem contar a questão comportamental, a questão cognitiva, a questão da capacidade sensorial de visão, de audição, que tem esse período da primeira infância. E inúmeros estudos, tá, gente? Médicos, inclusive, especialistas da questão infantil, defendem a importância da primeira infância, porque, de fato, é quase um período hipnótico. É muito difícil você lembrar o que você fez até os 7 anos. E quando você lembra e desbloqueia, entra muito no seu inconsciente, porque são momentos que você provavelmente nem lembra. Eu gosto muito de indicar, é um livro que é atemporal na minha visão, que é do Daniel Kahneman, que é o ganhador do Prêmio Nobel da Economia. E falar de biohack, falar de transhumanismo, sem falar do Daniel Kahneman é até uma heresia, né? Porque o Daniel Kahneman ele demonstrou de uma forma simples como o nosso cérebro funciona. Sistema 1 e sistema 2. Sendo o sistema 1 que toma conta, gente, 95% do nosso sistema é 1, que é o quê? Rápido, paralelo, automático, inconsciente, dirigido por emoção e associação. Então, e o 2 é lento, é sequencial e só representa 5%. Então, provavelmente, a sua vida é inconsciente. É como se fosse aquele filme Clique. E, de fato, o nosso inconsciente tem um poder muito grande nas nossas decisões
e depois eu vou explorar mais sobre esse assunto entrando dentro do biohacking. Quando se fala de biohacking, é impossível não abordar a questão de padrões de comportamento, porque, gente, tudo é padrão de comportamento. O nosso cérebro foi moldado pela lei da selva e, para facilitar tudo, a gente cria padrões de comportamento, porque nosso cérebro não gosta de gastar energia. Nosso cérebro, né, eu não vou entrar também nesses dados que eu não sei ao certo, mas se bobear entre 70% e 80% do que a gente come na nossa dieta vai para alimentar o cérebro. O cérebro é uma máquina que gasta muita energia. Então, para ficar mais fácil, a gente cria padrões de comportamento. Por isso que quando você vai dirigir no início, depois você tira a carteira, você tirou carteira, e aí depois você automatiza. Você para de gastar energia, você vai para o inconsciente. Porque já se criou um padrão de comportamento, daí vem todos os problemas da sociedade, tanto psicológicos, traumáticos, porque às vezes você cria um padrão ali, seu inconsciente sempre te protege da melhor forma, e o que ele faz é criar padrão de comportamento. E aí a gente entra num problema, porque nós somos lineares e a tecnologia é exponencial, ou seja, nós somos lineares e a tecnologia está exponencialmente. E aí, isso gera um problema muito grande, porque logo, logo as máquinas vão superar a gente. Isso é uma realidade. Isso vários autores já defendem, e aí que entra tanto o biohacking quanto o transhumanismo, que é um outro passo que a gente vai fazer, assim como hoje alguns milionários estão fazendo, o Jeff Bezos, outros também de viagem interestelar, é pensando nisso. A gente realmente vai ter que cruzar esse processo, porque o nível de informação que a gente está recebendo hoje, a gente não consegue absorver. E aí sim a gente está num processo de evolução indiretamente. Hoje eu sempre pergunto para as pessoas, me fale 10 números de telefone, ou não, melhor, 5 números de telefone sem que você tenha que usar o seu celular. Você não vai conseguir fazer, porque hoje a tecnologia ela faz parte da gente, o computador faz, a gente precisa dessas tecnologias. Então, indiretamente, mesmo que as pessoas não estejam aceitando, a gente já está caminhando entre o biohack e o transhumanismo. Que a diferença entre eles eu vou explicar, mas de fato são complementares. Hoje, se a gente analisar e olhando pela ótica da saúde, já que aqui é o Health Fitness Business, Health Class, né, Health Business Class, a gente hoje tem muitas tecnologias voltadas à mensuração da saúde, a dados da saúde. Isso, quem falou foi o Yuval Noah no livro dele, isso vai melhorar ainda mais. A gente vai chegar num ponto, e aí no livro Homo Deus do Yuval Noah, ele fala que nós chegaremos a um ponto em que nós iremos monitorar até células cancerígenas. Isso vai acontecer. Só que, parafraseando os meus conterrâneos aqui em Minas, o Skank, o caminho só existe quando você passa. Então, o caminho que a gente está passando hoje, criando pequenos dispositivos, sensores, aplicativos, formas de mensurar dados biométricos, saúde, metabólicos, é exatamente o passo que o biohacking começa a dar para lá na frente a gente ter dispositivos que vão mensurar em níveis altos a questão da saúde. E aí que a gente entra um pouco, sim, na questão do transhumanismo, porque transhumanismo vem dessa conexão do transhumano, né? É quando a gente deixa de ser humano. E eu sempre questiono as pessoas, porque, igual eu comentei aqui do Neil Harbisson, né? Que é o primeiro cyborg do mundo, transhumano do mundo, que ele criou o Instituto Cyborg do mundo, né? Eu falei transhumano, mas é cyborg. E aí, ele é um exemplo de uma pessoa que, a partir da deficiência dele, ele buscou uma solução fora desse processo e que, indiretamente, a gente já vem fazendo. Hoje, por exemplo, eu tenho astigmatismo. Eu tenho que usar óculos. Se eu usar óculos, eu uso óculos para quê? Para me melhorar a minha forma de ver as coisas. E a gente, desde que mundo é mundo, a gente já vem usando o biohacking, usando formas de melhorar a nossa performance, a nossa saúde. E aí, quando eu falo da questão do comportamento, é isso. Desde criança, você já recebe vários comportamentos que são criados padrões ali, que influenciam a sua vida adulta, as suas escolhas de padrão de consumo. E quando a gente vê biohacking, transhumanismo, é um pouco disso. Porque se você quer
fazer a gestão melhor da sua biologia, você precisa entender desde que aspectos emocionais a aspectos metabólicos. E aí, eu sempre falo também a questão do mapa mental, né, de entender essa interação com o seu mundo, né? Às vezes tem pessoas que querem melhorar a sua biologia, mas permanecem no espaço que é tóxico a eles, né? Então, a gente tem que levar em consideração, na hora de desenvolver o mapa mental e melhorar a saúde e entrar nesse aspecto disruptivo, é realmente entendendo os seus sentimentos, as suas experiências, seu conhecimento. Não tem nada mais enriquecedor que as experiências, porque muda seu modelo mental, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou mineiro, mas eu já morei em 2 estados diferentes. Isso muda o meu modelo mental. Uma viagem internacional muda seu modelo mental, seu mapa mental. Então, quando se fala em biohacking, que é essa gestão da sua biologia, você precisa entender que tudo contribui para o seu PC, para a sua máquina, para as suas informações. E aí eu sempre faço esse paralelo, né? O computador tem um código de programação, nós temos um código genético, então, de fato, a gente consegue fazer esses paralelos. Eu gosto muito desse senhor aqui, que é o Malcolm Gladwell, que ele tem um livro dele que é o Blink, que é Decisão no Piscar de Olhos, e o livro dele, de forma reduzida, fala sobre a questão do inconsciente, de como que as decisões do inconsciente, elas costumam ser muito poderosas. Eu sempre falo para as pessoas, para entender o biohacking, você precisa fazer só as pazes com o seu inconsciente. Porque o inconsciente ele sempre vai te proteger, mesmo quando ele achar que ele está certo e ele está errado. Então, no livro do Malcolm Gladwell, ele mostra como que um curador de um museu, se eu não me engano, em Londres, como que ele evitou uma fraude gigante, tudo porque ele acreditou no inconsciente dele, no que ele estava fazendo de leitura, de que a estátua ali não era verdadeira. E a gente pode trazer essa informação para o inconsciente. Eu vejo que a distância entre hoje do biohacking, que já é realidade, para o transhumanismo, é entender perfeitamente o nosso inconsciente, como ele funciona, como ele interage, como ele é construído. E aí, só para alguns dados interessantes, já mostrando, o nosso inconsciente e subconsciente, ou no caso, essa porção inferior nossa, representa 95%, que nem eu já falei pelo Daniel Kahneman, e aproximadamente essa porção inconsciente e subconsciente representa 11 milhões de bits, se a gente fosse transferir para a parte de para a parte tecnológica, enquanto que 5% representa 40 bits. O que é isso na prática? Significa que você que está vendo esse conteúdo aqui, quem está processando esse conteúdo é seu inconsciente, porque tem 11 milhões de bits de capacidade, enquanto que seu consciente é só 5%. Isso significa que nós devemos nos conectar mais com o nosso inconsciente, com às vezes aquela tomada de decisão que você se arrependeu, mas talvez era o que de fato você queria. Então, é uma informação muito importante nessa caminhada entre biohacking, que é uma realidade, e transhumanismo, que a gente está caminhando passo a passo. Quando a gente faz uma comparação, eu sempre faço associações do que isso facilita quem está vendo, porque nosso cérebro é associativo, seria como o computador, o cérebro, a gente tem programas, né, vamos dizer assim, Linux, Apple seriam os nossos órgãos e o funcionamento deles. A gente tem também o funcionamento da máquina como um todo, né, do hardware todo. A gente tem os conceitos, né, no caso, o rápido e devagar, né, a tartaruga e o coelho. A gente tem esses conceitos dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro, assim como um computador, ele tem as suas conexões, aí entra neuroplasticidade, neurogênese, mas o que eu estou fazendo aqui é só para associar e para facilitar essa questão da tecnologia. Por que a tecnologia ela está caminhando para a gente ter essa simbiose? Assim. A gente tem a questão dos programas, o que você vem programando, e aí a gente tem, né, a terapia comportamental cognitiva, PNL, enfim, tem muitos conteúdos que tentam explicar isso, mas de uma forma simples, assim, tudo que essa relação de input e output, é os programas que você instala no seu computador. E assim como isso, a gente tem as doenças que são desenvolvidas a partir de um gene que você já tem, né? Um gene de câncer, diabetes, hipertensão, que às vezes os seus comportamentos durante a sua linha da sua vida
não foram positivos e acabou facilitando a expressão gênica, o surgimento daquele gene em doença. E eu sempre falo também a importância da questão de entrada de informação, né? Quais são as informações e como você está processando essas informações, né? Esse diálogo mental que às vezes, principalmente cabeças barulhentas, eu tenho uma cabeça barulhenta, a ansiedade, né? O traço da ansiedade de pensar no futuro, eu tenho as minhas próprias ferramentas para fazer a gestão, desde uma terapia a uma questão de banho gelado, respiração, meditação. Então, a ideia do biohack, ela já é realidade, que é você fazer a gestão da sua biologia de uma forma mais estratégica, de uma forma que você utilize mais as tecnologias, os softwares. E aí, você também precisa fazer o que chamamos de biohacking ancestral, que é ver um pouco dos seus ancestrais, o que você pode trazer para a realidade nossa, porque hoje nós vivemos num ambiente, eu já morei em São Paulo, e eu falo, quando eu morava em São Paulo e morava no bairro Vila Mariana, que eu tinha que pegar metrô, que eu tinha que andar numa poluição absurda, que eu não tinha acesso à natureza. Cara, o meu corpo, ele é primitivo. E é lógico que isso interfere em todos os aspectos da minha performance. E aí, pensando na questão da saúde, mais ainda. A gente não pode desconsiderar também a questão das emoções, que eu citei lá no início, com o Paul Ekman, né, do Linguagem das Emoções, enfim, ele foi consultor desse filme Divertidamente, também eu uso para associação, para facilitar o entendimento. A saúde precisa se voltar um pouco mais às emoções, porque, de fato, as emoções elas acabam virando doença, se conectando ao nosso corpo, à nossa saúde, e isso é algo fundamental. Já falei muito, né? O cérebro sempre busca economia de energia, então, pensando nessa questão do biohacking, o biohacking é essa questão de fazer gestão da sua biologia, então você precisa entender que seu cérebro sempre vai buscar economia. E isso eu levo até, o Pedro falou muito bem na minha ferramenta de Brain Canvas, porque os negócios que mais têm sucesso são aqueles negócios que mexem nos chamados pecados capitais. Porque nós temos sim, nós sempre vamos buscar a preguiça, a gula, a vaidade, porque isso é da nossa natureza, da nossa programação inicial, dos nossos antepassados, porque eles viviam o tempo todo em luta sobre a lei da selva, né? Que eu falei, que eu citei muito. Isso é uma coisa também que eu não posso deixar de citar aqui dentro desse módulo Biohacking Transhumanismo, é a questão dos dados. Os dados são o novo petróleo, só que os dados da saúde, mais ainda, são dados mais sensíveis, são dados mais poderosos que a gente precisa começar a trabalhar, porque um dado da saúde hoje, talvez hoje não faça tanta diferença, mas daqui a alguns anos, é um dado que pode significar até criminalização de uma pessoa. E quem disse isso foi uma grande amiga minha, que é a Isis Eight, que é de CRISPR, que é de edição genética, que ela mostrou para mim que daqui a uns anos o dado da saúde ele pode ser usado de uma forma incorreta. Então, você que é empreendedor, gestor, você precisa entender a importância e a validade dos dados da saúde. O Martin Lindstrom, ele é um autor de neuromarketing, mas eu gosto de trazer para a realidade do biohacking, do transhumanismo, que é o seguinte: todo mundo aqui tem um small data, ou seja, pequenos dados. Tem muita coisa do seu dia que você nem percebe, que você vai fazendo. E aí, como que eu levo essa informação para o conceito disruptivo do biohacking? São pequenos hábitos que você faz durante o seu dia que determinam quem você é. E aí, às vezes, um fio dental que você não usa, às vezes uma escova de dente que você não fecha, são pequenos dados que você nem percebe durante o seu dia vai sendo construído ali. E você imagina um dado com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Hoje eu estou com 32 anos. Então, você imagina a linha do tempo e quantos pequenos dados eu deixo onde eu vou. Então, a gente deixa dados também. Nós somos informações. Eu gosto de usar o termo que o Val Noir usa no livro dele, Homo Deus. Nós somos algoritmos orgânicos. E aí, o Quantify Self é uma dos pilares do biohacking, do entendimento. Quantify Self é o autoconhecimento por dados e números, que eu já falei bastante. Hoje, a gente consegue ter dado da comida, do exercício, da atividade física sua, do seu batimento cardíaco, das suas ondas cerebrais,
se você vai meditar, se você vai dormir, fluxo sanguíneo, dados metabólicos, sono. A gente consegue hoje mensurar até as nossas emoções, o seu humor. A gente consegue avaliar a nossa cognição. Você consegue avaliar a produtividade sua. Você consegue avaliar a sua microbiota, a sua microbioma. Microbiota que tem a ver com humor, tem a ver com serotonina, tem a ver com sistema imunológico. A gente consegue avaliar até o DNA. Isso aqui é um levantamento bem rápido para vocês. Como que hoje um ser humano pode ter autoconhecimento por dados? A gente tem também sensores vestíveis, implantes que eu mostrei com o Neil Harbison, testes laboratórios. A gente tem cada vez mais dados. E, gente, é o caminho que a gente está trilhando para, como no livro Homo Deus do Yuval Noah, que é um dos meus autores favoritos, para a gente ter mensuração de dados, de dado celular. A gente vai conseguir mensurar um dado da sua célula, do tipo, uma atualização no seu celular e falar assim, células cancerígenas foram exterminadas. Então, isso é realidade, eu vejo assim, com bons olhos isso. E aí eu sempre gosto de falar também sobre a questão da lei de Moore, que é uma lei relacionada à capacidade do computador de multiplicar a capacidade do computador de multiplicar a sua capacidade de processamento, né? O computador ele tem uma capacidade de processamento que vai aumentando durante a cada 18 meses. E por que eu trouxe essa imagem aqui para representar vocês? Durante muitos anos, a lei de Moore ela foi utilizada para comparar a nossa capacidade cognitiva com a capacidade do computador. Porém, cada vez mais a gente vem evoluindo nesse processo e a tendência natural é que logo, logo o computador quântico vai superar o cérebro do ser humano. Então, eu trouxe essa representação para vocês aqui, para vocês terem uma ideia que o ser humano e o corpo do ser humano e a máquina, elas já estão se comunicando há muito tempo. O computador vem evoluindo a ponto de, daqui a pouco, a gente ter esse processo de evolução do cérebro humano. Quem não conhece o conceito, sugiro que procure o Ray Kurzweil, que criou a Singularity, que é um centro de estudos, né, de tecnologia. Ele defende que nós atingiremos a singularidade em 2045. Não, na verdade, 2023, né? Ele fala que 2023 a gente... Acho que até um pouco recente, ele vai ter que atualizar esse conceito, mas, segundo o Ray Kurzweil, ele entende que em algum momento a máquina vai superar o ser humano em termos de capacidade intelectual. Como eu mostrei aqui para vocês, a gente tem uma evolução de aranha, minhoca, lagarto, rato, macaco. Então, a tendência natural é, em algum momento, isso acontecer. Claro que a nossa previsão ela é muito mais humana, né? Então, você faz uma previsão de daqui a 40 anos, mas às vezes vai ser daqui a 80, porque você pensa em que você quer ver. Você quer estar lá, você quer observar. O próprio Ray Kurzweil, ele é criticado por isso, porque ele fala que daqui a pouco tempo a gente vai conseguir isso, mas não é bem assim. Mas que a gente vai chegar, vai. Outro ponto também muito importante que eu comentei, assim como a gente tem a lei de Moore, que a cada 18 meses tem aumento da capacidade de processamento do computador, que inclusive esse ano foi o ano final da previsão do Moore, da Dell, a gente chega também à questão da lei de Carson, quem quiser pesquisar pode ficar à vontade, que é o quê? O preço da base de sequenciamento genético está muito mais barato. Vocês estão vendo aqui o gráfico, o quanto que caiu. E aí eu não sei quem está vendo, né, quais são as geração X, Y, Z, enfim, não importa. Eu sou da época que assistia Ratinho com teste de DNA. E teste de DNA é caro, era caro. Hoje, com 300, 400 reais, você consegue fazer esse mapeamento todo. Então, isso significa o quê? Mais autoconhecimento, mais informação de dado e mais assertividade médica. Cada vez mais a gente vai conseguir, de um processo muito mais preventivo, já saber o que a pessoa vai ter de doença e já fazer todo o processo de previsão. Como eu disse,
nós estamos em evolução e nós já estamos conectados às tecnologias. Quando a gente entra no transhumanismo, e eu já citei a questão do Neil Harbisson, a gente tem que citar também a iniciativa da Neuralink, porque na crença desse senhor aqui, o Elon Musk, nós temos que ser mais inteligente que a máquina. E aí, como que a gente pode ser mais inteligente que a máquina? Sendo transhumano. E isso é uma tendência de negócio, gente. Isso vai acontecer. Claro que, como eu estou falando isso agora, talvez eu possa ser considerado um pouco louco, mas o mundo sempre foi dessas pessoas, de ver à frente. Então, eu vejo que existe um mercado, sim, hoje, biohack já é realidade, mas o transhumanismo já é um passo que a gente vem caminhando, e não só a Neuralink, a gente tem exemplo do Google, que tem vários experimentos da Apple, ou seja, o corpo humano passa a ser o centro. E aí, eu gosto de refazer essa representação aqui, tá, para mostrar que a gente já está se tornando híbrido, que nem tem os eventos híbridos, nós, seres humanos, seremos híbridos. O próprio Ray Kurzweil fala isso. Então, eu já estou finalizando minha apresentação aqui. Se a gente parar para pensar, a gente já está nesse estágio aqui. A gente começou usando um aparelho de audição, aí depois a gente começou a usar contador de passo, a gente começou a usar criogenética, aí a gente começou a usar smartphone, hoje tem os implantes RFID, né, que é aquele, que eu acho uma baboseira que algumas pessoas usam, só para mostrar que tem um RFID, eu tive até a oportunidade de colocar no meu dedo, mas eu achei muito bobo, muito hypezinha, e eu não entro nessas hypes de que abrir porta, ter seus dados no seu corpo, principalmente dados de bitcoins. Então, assim, já existem pessoas usando o RFID, que é o implante, que usa uma tecnologia, né, que é uma tecnologia que eu acredito que vai evoluir muito também no processo dentro do nosso corpo, monitorando o nosso corpo em vários aspectos. Aí a gente entra o Google Glass, a gente entra a realidade virtual, a gente entra a questão de cibernética, né? Eu, por exemplo, meu avô, ele usa prótese. Será que meu avô não é um cyborg? Como que a gente pode definir isso? O fato é que a gente já é híbrido, a gente está caminhando para isso, a gente já tem também os próximos passos. Hoje a gente está exatamente aqui, onde a gente tem um computador, uma interface computador e máquina. E aí a tendência, os próximos passos daqui para frente, pensando, já que o módulo é biohack e transhumanismo, né, nessa questão disruptiva, a gente tem o próximo passo já está acontecendo, que é a terapia genética. A gente tem também a transplante de cabeça e o download da mente. Inclusive, tem séries de ficção científica que já começa a abordar isso. Gente, ficção científica é uma forma do ser humano de usar a nossa imaginação, que tirou a gente da lei da selva, junto com o nosso neocórtex, de imaginar novos cenários e criar novas coisas. E isso vai acontecer, isso é uma linha do tempo, e aí se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver muito material sobre transhumanismo nessa linha. Outro ponto também que saiu na revista Gartner, antes de fechar aqui, que nós temos o chamado Human Augmentation, que é o aumento sensorial, aumento da capacidade do ser humano, que para mim é um transhumanismo com outro nome, que é o quê? Aumento sensorial. Uma pessoa que usa protetor auditivo, ela está aumentando a capacidade sensorial dela. Uma pessoa que usa óculos está aumentando a capacidade visual dela. Então, nós já estamos caminhando para isso, só que agora a gente vai entrar num ponto ainda mais discutível, ético. A gente vai entrar nesses processos que é o quê? Melhora genética, melhora de questões biológicas, aumento da capacidade cerebral, como eu mostrei aqui o Elon Musk. Isso tudo, gente, só mostra o quê? Temos que discutir muitas coisas. Tem alguns filmes, tem um filme que eu gosto muito para mostrar como que a gente tem que discutir questões sociais também, que é o filme Elysium, onde nós temos uma comunidade que mora fora do planeta, que tem isso tudo aqui que eu mostrei para vocês, aumento de cérebro, aumento de genética, aumento de apêndice, cura, longevidade, quase uma vida eterna, enquanto que outra parte da população pobre, que não é trilionária, mora em situações difíceis. Então, a gente tem que começar a discutir isso sim, mesmo que isso a gente tem que lidar com questões éticas, a gente precisa discutir, porque o ser humano não vai parar de buscar coisas melhores. E aí eu termino a frase, termino a minha apresentação aqui no Health Business Class,
com a frase do Raymond Kurzweil, que ele fala, nós vamos nos tornar híbridos. E aí eu gostaria de fazer um convite para quem se interessar. A gente tem uma comunidade, a maior comunidade de biohacks do Brasil, uma comunidade muito séria, muito ética. Nós temos um crivo, uma avaliação de pessoas que entram lá, e a ideia é conteúdo, é discutir, porque quanto mais a gente discutir, melhor a gente vai evoluir, sempre foi assim na sociedade. E aí a estrutura da comunidade ela é muito interessante, é estrutura quase de rede social, então muito divertida, tem muito conteúdo lá. Gostaria de agradecer novamente a todos vocês, deixar meus contatos aqui, agradecer o convite de todos, aqui o Pedro, a Carol, o Matheus, pelo convite, pela aula dentro aqui para todos vocês. Eu fico à disposição nas minhas redes sociais, para que a gente possa continuar falando, porque a disrupção, ela é realmente romper algo existente, exige mudança. Tá bom, Pedro? Muito obrigado, tá? Tiago, muito obrigado. Acho que essa aula foi espetacular, até para quem não pretende empreender dentro dessa área de biohacking, transhumanismo, é algo extremamente interessante ver como que a gente tem evoluído nisso, nessa tendência. E eu queria te fazer uma pergunta, né, aproveitando que você citou o Yuval Noah Harari, no livro dele, O Homo Deus, ele cita ali a possibilidade do ser humano se tornar amortal a partir dessas questões de transhumanismo, porque a medicina, ela até hoje evita a sua morte, mas ela não consegue te dar mais tempo de vida. Você considera isso possível? Você acha que é algo que está próximo, está distante? Qual é a sua visão sobre isso? Cara, eu li todos os livros do Yuval, inclusive eu participei do evento em São Paulo, muito legal. Isso é possível, sim, só que não em pequeno e médio, vamos dizer assim, a curto e médio prazo, não. Eu acho que vai ser muito mais amplo, porque o nosso corpo tem muitas individualidades, né? É difícil você trazer uma imortalidade para todo mundo. E pensa no problema que o próprio Yuval Noah levantou. Como é que vai ser seu chefe vivendo 150 anos? Como que vai ser todo esse processo, assim? Porque a gente fala na questão biológica, e na questão social, e na questão das famílias. Então, é algo que eu acho que a sociedade não está pronta para discutir, mas eu vejo que a gente está caminhando para isso. Eu até costumo ser mais questionador, será que a longevidade não é uma mortalidade? Será que a longevidade é uma forma aceitável na nossa sociedade de ver mais, sabe? Então, assim, são questões que a gente vai discutir muito, viu, Pedro? Mas eu digo, assim, que não a curto e nem a médio prazo. Eu acho que a longo prazo, porque nós temos individualidade, né? Muito, assim, às vezes uma pessoa pode desenvolver uma hipertensão por uma questão emocional, aí você tem uma pessoa que pode desenvolver um câncer por uma questão genética. Então, assim, eu acho que antes disso a gente tem que procurar curas, assim, mais pontuais. Cura para AIDS, cura para o câncer, cura para hipertensão. Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho muito antes desse processo, sabe? Mas que vai chegar, vai. Porque aí, a partir do momento que a gente tiver uma tecnologia que fala assim, exterminada 15 células cancerígenas no seu fígado, você vai ficar o tempo todo se regenerando, né? Você vai ser, com perdão da associação, né? Até porque super-heróis são arquétipos, ser um Wolverine da vida, né? Machucou, tá melhorando. Machucou, tá melhorando, entendeu? Show de bola. Então, Thiago, quero te agradecer mais uma vez. Eu que Sua agradeço, meu cara. participação foi muito importante. Com certeza, pessoal, vai ter muito conteúdo aí, muita informação bacana para trabalhar. Beleza, Okay? meu cara. Isso aí. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.